É interessante que quando você fala de mito da caverna de Platão, acho que 90% vai para Matrix. A Matrix é a alegoria perfeita mesmo, né? É bem emblemático. Só que fugindo um pouco desse senso comum, vamos falar de um outro filme também que para mim é uma alegoria, só que muito mais sutil e mais do pessoal, que seria o Clube da Luta. O filme Clube da Luta, que tem até o Brad Pitt, né? Aquele Edward Norton, se não me engano. O Clube da Luta também é uma espécie de mito da caverna. Como assim? Vamos por parte, então. Fazendo um exercício de inferências, né? Um pouco de semiologia também, semiótica. Vou fazer uma análise que também vem de um livro, que eu não sei pronunciar o nome do escritor agora, Palanque, não assim. Eu li o livro, vi o filme. Interessante que no livro é muito mais sutil ainda, né? Que a linguagem escrita, né? A linguagem literária é sempre mais. Exige uma concentração maior, né? Outro tipo de cognição, a linguagem tal, escrita. Quando ele quer falar sobre o Tyler e o personagem principal, que não tem nome, né? Veja aí já a falta de identidade, totalmente visível aí, não tem nome, não fala o nome dele. Mas esse alter ego fala que é o Tyler, né? Aqui vai ter spoiler, né? Não tem jeito, é uma resenha. Então, no decorrer do filme, você vai descobrir que o Tyler é o alter ego do protagonista, né? E no livro, ele sempre fala assim, eu sei porque o Tyler sabe. Eu sei porque o Tyler sabe. Tudo isso eu sei porque o Tyler... No filme, ele vai te dar flashes do Brad Pitt, né? O Tyler aparecendo no fundo de algumas cenas que o protagonista tá numa terapia contra a insônia. Então, basicamente é isso. O personagem principal está com problemas de insônia. Ele não consegue dormir. Ele mesmo alega que quando você tem insônia, não dorme direito, você nunca está acordado e nunca está dormindo. Nunca está acordado e nunca está dormindo. Esse ambiente de sono, Morfeu, né? Então você está dormindo. Você está num ambiente nevoado. Não sabe se está acordado, não sabe se está dormindo. Você está na caverna. Ele está preso ali na alienação. E aí ele vai falar sobre a questão da alienação de consumo, né? E o protagonista vive o dia inteiro comprando coisa pelo telefone. O filme é antigo, né? A internet não estava muito vigente, como hoje em dia. Então ele comprava as coisas pelo telefone, o apartamento dele super mobiliado, cheio de coisas, né? Falando desse fetiche, né? Das coisas, de possuir, esse consumismo extremo, né? Ele está preso na Matrix, ele está preso no mito da caverna, na caverna. Ele não vê a realidade. O mito da caverna, mais uma vez, repetindo, para quem não conhece. Homens são criados dentro de uma caverna escura, eles estão aprisionados, acorrentados com seus grilhões, olhando para frente, para a parede. Essa parede tem sombras que são projetadas do lado de fora, lá em cima do lado de fora, pela luz de fora. O que eles veem à sua frente são apenas sombras, são espectros, são aparências de realidade. Mas eles nunca olharam lá para fora. Então aparece que aquilo ali é a realidade fictícia, é a Matrix. Um belo dia, um desses homens consegue se libertar, seja lá como, sozinho, por algum esclarecimento, alguma desconfiança. Se liberta do grilhão, sobe a caverna, escala e consegue fugir. Sai da caverna. E no primeiro instante ele vê o clarão, quase fica cego, com aquela luz do sol real. E é o esclarecimento, né? A clareação, o esclarecimento. Esse iluminismo interior, ele alcança a verdade. E agora ele tem o dilema. Vai lidar com a verdade, que já é difícil, vai viver a vida dele. E eu vou voltar lá para poder tentar esclarecer os que estão presos lá embaixo. Ainda vão achar que você é louco, maluco. Podem até querer te prender lá de novo, né? Ou até te matar. Então basicamente é isso. Dentro da caverna, tá todo mundo preso, alienado. E os que são esclarecidos vão entrar nesse clube da luta para tentar esclarecer os outros. Então, voltando ao filme, com a alegoria da caverna. O personagem principal está preso nessa Matrix
casa, trabalho, consumismo, perdendo a identidade, não consegue repousar nesse sono eterno. E ele descobre que ele indo em centros de terapia de homens que perderam o testículo, uma coisa bem bizarra, né? Homens com câncer. Ele vai lá assistir essas reuniões como se fosse reunião de alcoólicos anônimos, né? Narcóticos. Ele finge que tem problema também, mas ele não tem. Ele vai lá só para assistir. Ele vendo o sofrimento alheio, esses homens chorarem como crianças, ele abraça um homem, começa a chorar com ele. Aquilo ali causa uma catarse nele. Ele chora, ele expulsa aquilo que está reprimido nele e ele consegue voltar a dormir. Ele vendo o sofrimento alheio, né? Ele está tão alienado que nem sofrer ele sofre, né? Ele está apático, indiferente ao mundo. E aquilo ali serve como um remédio para ele, né? Mas é um remédio só, é um paliativo, né? Não resolve totalmente. Só que nessas reuniões ele acaba encontrando uma mulher, ele até vai se relacionar com ela, vai ter um caso com ela. Ela descobre a farsa dele e por ele saber que ela sabe, não funciona mais. Aí ele fica bravo com isso e tal. E aí que um belo dia ele sai, ele encontra o Brad Pitt do nada, o personagem Tyler, que é exatamente o oposto dele, é o alter ego perfeito. É um cara bonitão, é o Brad Pitt ali, né? Com uma jaqueta descolada, falando um monte de frases de efeito. Nós fomos criados por mães solteiras. Nós estamos sendo iludidos por esse mundo consumista, todo aquele discurso, né, de coach, mais ou menos, né, de filósofo, de mestre, como se fosse a flauta seduzente, né, dos ratos. E ele vai entrando nessa conversa, um cara boa pinta, tal, bom papo, uma proposta filosófica, assim, existencialista. Eles começam a brigar, do nada. E o Tyler começa a socar a cara dele, eles começam a brigar. E ele vê que essa briga dá um sentido à vida dele. Aí eles criam um clube da luta. Aí eles criam regras para o mundo do clube da luta. A primeira regra é: ninguém fala sobre o clube da luta. Quando você entra num clube que ele é fechado e que você não pode ficar falando sobre ele, para mim isso é uma seita. Então a gente começa já a fazer as referências, né? Caverna, sai da caverna, fechada, seita, né? Uma coisa mais metafísica. Então o Clube da Luta é uma seita metafísica. Aí começa a minha teoria. Clube da Luta é um clube de poucas pessoas, só homens no caso, né? Uma seita só de homens. Até para fazer uma outra referência, mas eu não vou ficar citando esses nomes. Então eles começam, homens que se juntam para brigar, para cair na porrada. Eles ficam com o olho roxo, né? Aí todo mundo chega no escritório no dia seguinte, você vê alguns homens com o olho roxo, com hematoma, mas ninguém pode falar sobre o Clube da Luta. O que acontece em Vegas, morre em Vegas, né? Tipo isso. O que acontece lá, fica lá. O mundo real tá aqui. Então essa fuga da realidade, acho que te traz uma explicação filosófica existencial, dá um acolhimento, dá um sentido para essa tua vida vazia, né? Então esse Clube da Luta é uma seita metafísica. Clube da Luta, luta de classes. Você vê que o Tyler começa a mudar o discurso dele. Aí ele começa a partir para as questões das instituições. O Tyler começa a mostrar que ele ganha dinheiro pegando gordura das grandes mansões lá. Aí ele faz sabonete. O Tyler faz explosivos. O Tyler é um cara meio anarquista. E todo aquele discurso dele, fora a questão dele ser o Brad Pitt, um modelo, um homem forte, bonito, boa aparência. O Tyler começa a sair com a mulher que ele estava interessado no começo, né, o protagonista. Então ele chega em casa e escuta o Tyler fazendo sexo com ela, batendo na parede. Que no caso, uma hora ele vai descobrir que o Tyler é ele mesmo, é o alter ego dele, né? É um spoiler que tem que ter, não adianta. O filme já é antigo. Mas no início você não sabe disso, você só descobre isso no final. E é bem louco, né? Porque você vai pensar, ele tava brigando sozinho então no começo, né? Ele socou a própria cara dele, era ele que tinha relação sexual com a mulher, ele achava que era o Tyler.
Era ele que era o descolado, que fazia os discursos. É bem interessante isso, né? Quando o cara tá inebriado ali, nesse alter ego dele, ele muda a identidade, ele cria uma aura. Só que ele se dá conta que esse discurso está indo longe demais. O Tyler começa a falsificar a questão do rolo do cinema. Tem uma parte do, e o filme tem essa questão metalinguística, né? Para quem não sabe, a metalinguagem é quando a linguagem explica ela mesma, né? Como se fosse o dicionário. O dicionário é escrito em palavras que explicam palavras. É metalinguística. Isso vem da teoria da comunicação do Jacobson, né? Aquele teórico russo, né? Ele vai falar do emissor, receptor, canal, referente ao contexto, mensagem, né? Aí tem as funções da linguagem, função emotiva, poética, função conativa, fática, e a função metalinguística, quando a própria linguagem ou meio explica ele mesmo. Então o filme tem essas brincadeiras, como da questão do... Você tem o ator Brad Pitt, e no fundo de algumas cenas aparece em cartaz filmes do Brad Pitt. Tem essa brincadeira metalinguística. Tem a questão do Tyler ficar mexendo no rolo do cinema lá, e ele coloca mensagens subliminares no meio do cinema, passando para as crianças, ele bota cenas de sexo. Aí as crianças assistindo assim, do nada a criança faz assim, não sabe por que ela tá... E tem uma parte que o Tyler tá falando, que fala com a câmera, e a câmera dá uma tremida, como se o Tyler tivesse mexido no próprio filme que você está assistindo. O filme é bem interessante. Mais uma vez remetendo ao mito da caverna e a Matrix. Você está preso na Matrix, quem domina a Matrix domina tudo. Domina o código, domina o algoritmo, domina a realidade. E até onde a realidade é de fato real. Então até onde ele está vivendo o clube da luta e até onde ele está fora. Até onde ele está sendo ele mesmo e até onde ele é o Tyler. Ele é totalmente perdido ali nesse frenesi dele. De acordado ou dormindo. Então dá para fazer várias diferenças aí do mito da caverna com o filme Clube da Luta. E voltando ao Tyler, ele começa a ter um discurso muito mais extremista. Ele propõe a botar explosivos nas instituições lá, se não me engano, na Bolsa de Valores, né? Um prédio lá, tem um prédio comercial. E aí o protagonista não quer fazer isso. Ele já acha que está indo longe demais. Então é basicamente isso. O Clube da Luta vai se dividir entre... Se aquilo ali se te incomoda muito, tá te incomodando muito, você vai ficar indignado. Você vai querer mudar. É a parte revolucionária. É a sua parte Tyler. Então, se você gostou do personagem Tyler, se sentiu seduzido por aquilo ali, achou ele o máximo, as frases e efeitos dele, sinto muito. Ele te seduziu. Aquilo ali é discurso. Ele é um revolucionário extremo. Mas se tá te agradando, não, tá tudo bem. Ah, é. O que tem a ver ele ficar consumindo, comprando coisa no apartamento dele? Tá a vidinha dele, trabalho pra casa. Ah, tá bom, ele conseguiu dormir, tá tudo ótimo. O Clube da Luta é maneiro. Vai pro Clube da Luta, vai pra casa, vai dormir. Se te agradar muito, você é alienado. Então você fica nessa situação, nessa sinuca de bico. Você está entre o Tyler e o protagonista. Está entre a alienação e se tornar um revolucionário extremo. E o filme não te dá uma resolução. No final, ele chega à conclusão que para matar o Tyler, ele teria que matar ele mesmo, né? Que é o alter ego dele. O Tyler é ele. Como matar meu alter ego? E sem me matar, né? De fato, na realidade. Como matar essa minha projeção, esse meu alter ego, esse meu avatar que está operando entre a realidade e o sonho, né? Entre o Clube da Luta e minha vida real. Então dá para fazer bastante conexões aí, bastante metáforas, analogias. Então você vai ficar entre esses dois personagens, o protagonista, que é o cara alienado, não sabe o que fazer, tá preso ali, sabe que tá preso, e o Tyler, que tem resposta para tudo, que quer revolucionar tudo, que quer queimar tudo. Basicamente é quase um anarquista, né? Mas o filme não te dá uma resposta, né? Você vai ficar nesse dilema moral aí filosófico e é você que responde. E aí o que você vai fazer agora? Vai sair da caverna? Vai aceitar a realidade? Vai viver sua vida na realidade? Vai voltar para esclarecer os outros? Ou vai ficar na caverna mesmo?
Tá tudo bem. Ninguém fala sobre o Clube da Luta. Então fica esses apontamentos aí, sobre essas interpretações aí, essas inferências literárias.